Olá, chicos e chicas, bem-vindos ao hashtag Fica em Casa, aprendendo aqui a professora Leda Jane na área de língua espanhola. Vamos acompanhar a aula de hoje, prestar bastante atenção. Vamos falar de verbo de novo, gente. Então, vamos prestar atenção, fazer todas as anotações. Já estão aí, já tomaram uma aguinha? Beleza? Então, acompanhe-nos aqui na TV Educação com o hashtag Fica em Casa Aprendendo, também na plataforma Gonçalves Dias no YouTube, com todo esse material que vocês veem aqui na TV, a gente coloca lá, disponibiliza mais atividades, apostila, todo o material de suporte para que você fique em casa aprendendo. Também nos encontre no Spotify e na Rádio Timbira, 1290 MHz, todos os dias, das 16 às 17. Tem muita audioaula para vocês lá, muito conteúdo bom. Nos siga no Instagram, tá? @plataforma Gonçalves Dias. Diga pra gente como é que tá chegando o sinal para vocês, como é que estão as nossas aulas. Tirem suas dúvidas, sugiram, né? Tá? Conteúdos, tira dúvidas, porque aí a gente tem um feedback melhor de vocês. Bora para a aula de hoje? Muito bem. Empleo del pretérito imperfecto del subjuntivo. Nossa, só o nome já dá aquele medo, né? Nada disso, gente. É apenas o emprego do pretérito imperfeito do subjuntivo, como em língua portuguesa. Então, o que nós vamos ver hoje? Uso del pretérito imperfecto del subjuntivo. Formación del pretérito de los verbos regulares, forma mais usual na Espanha, los verbos irregulares, como empregar o pretérito imperfecto e alguns exercícios. Então, vamos começar. El pretérito imperfecto del subjuntivo se utiliza principalmente para expressar incertidumbres, arrepentimientos, desejos improbables y recomendaciones, consejos que deberían haberse levado a cabo en el pasado. Então, vamos traduzir tudo isso aí. O pretérito imperfeito do subjuntivo é principalmente usado para expressar incertezas, arrependimentos, desejos improváveis e recomendações, conselhos que deveriam ser realizados no passado. Para conjugar um verbo com el pretérito de subjuntivo imperfecto, devemos memorizar la conjugación de los verbos que terminan en AR, ER e IR. En este tiempo, existen dos formas que se consideram corretas para conjugar verbos. Então, traduzindo tudo isso, para conjugar um verbo com pretérito do subjuntivo imperfeito, tá? Um pretérito imperfeito do subjuntivo, devemos memorizar a conjugação dos verbos que terminam em AR, ER. Eu volto lá naquela questãozinha de todos os vídeos sobre verbo. Então, nós temos 3 conjugações em espanhol, como na língua portuguesa. Tem a primeira conjugação, terminação AR, segunda conjugação, terminação ER e terceira conjugação, terminação IR. Todas são da mesma forma como em português. O seu desenvolvimento, a sua conjugação é que vai mudar, mas a terminação é a mesma da língua portuguesa, tá? Então, eu só tenho 2 formas que são consideradas corretas para conjugar os verbos. Então, vamos lá. Pronombres, quem são os meus pronomes na língua espanhola? Eu, tu, ele, ella, usted. Nosotros y nosotras, vosotros, vosotras, él, ellos, ellas e ustedes. Lembram? Pois é. Então, vamos pegar aqui, eu peguei 4 verbos em primeira terminação AR. Vamos ver como é que fica? Vamos começar por hablar. Hablar. Então, yo hablara, tú hablara, él hablara. Nosotros habláramos, vosotros hablarais e ellos hablaran. Para o verbo llamar, yo llamara, tú llamaras, él llamara, nosotros llamáramos, vosotros llamarais e ellos, ellas, ustedes llamaran. Cantar.
Vamos ver como é que fica. Cantara, cantaras, cantara, cantáramos, cantareis e cantaram. Por que eu fiz questão de fazer essa conjugação sem utilizar os pronomes? Para que vocês observem no próximo verbo cenar, tá? A terminação, como ela é igual a todas as personas, todas as personas del verbo. Então, cenara, cenaras, cenara, cenáramos, cenarais e cenaram, tá? Então, vamos ver aqui como fica a segunda conjugação, tá? A segunda conjugação em português termina em ER, em espanhol também termina em ER. E eu quero que vocês observem lá no final das conjugações, eu coloquei dois verbos de terceira conjugação. E eu vou explicar por que eles estão juntos na mesma tabelinha, tá bom? Então, lá. Yo vendiera, tú vendieras, él vendiera, nosotros vendiéramos, vosotros vendierais, ellos vendieran. Outro verbo em segunda terminação de ER, beber, que pronuncia beber mesmo, tá? Porque a gente vai ver lá na frente o verbo beber, que também pronuncia com B, mas escreve com V. Prestem bem atenção. Bebiera, bebieras, bebiera, bebiéramos, bebierais e bebieran. Observem que eu tenho a mesma terminação, independente do meu verbo, em conjugação ER, que é a segunda conjugação. Vamos agora para a terceira conjugação, que termina em IR, tá? Terminação IR. Aí eu tenho dois verbos, salir e beber. Salir e beber. Beber significa viver e escreve com V, embora a pronúncia seja B, tá? Então, yo saliera, tú salieras, usted saliera, vosotros saliéramos, vosotros salierais, ellos salieran. Verbo beber. Yo bebiera, tú bebieras, él bebiera, nosotros bebiéramos, vosotros bebierais e ellos bebieran. Qual é a diferença bem aí? Alguém pode ligar a sua lampadinha de ideia e perceber a diferença? Se não perceberam, vou dizer para vocês. Gente, não tem diferença. Tanto a conjugação de segunda terminação ER, quanto a conjugação de terceira terminação, de terceira conjugação IR, são a mesma. Observem aqui que não muda a terminação verbal na minha conjugação. Então, o que eu quero dizer com isso? Que em português, eu tenho para cada terminação, primeira conjugação AR, segunda conjugação AR, terceira conjugação IR, eu tenho uma forma de conjugar o verbo. Em espanhol, eu só tenho, embora tenha as mesmas três conjugações, as mesmas três terminações do português, eu só tenho duas formas de conjugar os verbos, certo? Então, não esqueçam disso. Todo vídeo, toda aula que a gente fala de verbo, eu estou todo o tempo batendo nessa tecla. Então, vocês já sabem. Mas eu tenho uma forma mais comum de uso na Espanha, tá? Então, com a terminação AR, como é que fica? Hablase, yo hablase, tú llamases, él cantase, nosotros cenássemos. Observe que eu peguei uma de cada verbo, tá? Mas se vocês observarem, vamos lá ver a diferença? Ó, hablará, hablará. E lá na Espanha se usa mais o hablasse. Está errado, professora? Não. Vocês lembram que quando nós estamos estudando a língua portuguesa, tá? Tem a linguagem formal e a linguagem coloquial. Lembra disso? Geralmente é o primeiro assunto que se estuda quando se entra no ensino médio, tá? Então, está errado? Não, não está errado falar de forma coloquial. Desde que eu me faça compreender pelo outro, a minha fala não está errada. Porém, a forma gramatical correta é quando eu aplico as normas gramaticais, as normas ortográficas e gramaticais da gramática oficial da língua portuguesa. Então, é a mesma coisa lá na Espanha. Porém, na Espanha se usa mais essa forma aqui, tá? Então, é o país de hispanohablantes
que se utiliza mais essa forma usual aqui para os verbos com terminação AR no presente, no pretérito imperfeito do subjuntivo, tá? Uma outra observação. Em português, nós reconhecemos o subjuntivo por aquelas partículas que nós utilizamos antes, que, quando, se, né? Aqui não precisa usar dessa forma. Em espanhol, ele vai direto, tá bom? Vamos para o próximo slide. Então, vender, beber, salir e beber. Eu fiz a mesma coisa que no slide passado, tá? Da forma mais correta, digamos assim. Vamos usar esse termo. De usar essa conjugação. Então, da forma usual, continua a mesma regra. Para verbos terminados em ER, E e R, a minha conjugação é a mesma. A terminação do meu verbo é a mesma. Então, vendiese, vendiesses, vendiesse, vendiessemos, vendiesseis e vendiessem. Embora a minha pronúncia vendiesse, é só um S que eu utilizo. Não tem dígrafo na língua espanhola, tá bom? Então, beber, como é que fica? Bebiesse, bebiesses, bebiesse, bebiessemos, bebiesseis e bebiessem. Salir, saliesse, saliesses, saliesse, saliessemos, saliesseis e saliessem. E beber, bebiesse, bebiesses, bebiesse, bebiessemos, bebiesseis e bebiessem. A gente trabalhar com verbo, né? Ficar pronunciando, se vocês forem fazer esse treino em casa, tem hora que dá-se uma cansadinha, mas é assim, é treinando, é repetindo, que vocês vão aprender a parte da fala, a oralidade da língua, tá? Tem que treinar em casa, gente, não pode só na aula. Tem que ler, peguem textos na internet, peguem peçam quadrinhos, coloquem lá no Google, quadrinhos da Mafalda, são bem interessantes, dá para você treinar tanto a parte ortográfica quanto a parte gramatical, a parte de leitura, tá? E assistam o Chaves em espanhol. Vocês que gostam do Chaves, assistam Chaves em espanhol. Tem muito verbo lá, tá bom? Então, fique de ojo. Hoje a Diana Gonçalves não apareceu por aqui, não quis dar o ar da sua graça nos nossos slides, então, ela mandou um recadinho. As duas formas de conjugar os verbos pretérito imperfeito do subjuntivo podem ser usadas em qualquer país de língua hispana, sem problemas ou perigo de não ser entendido, tá? É aquela questão da linguagem coloquial e da linguagem formal da língua portuguesa. Eu vou me fazer entender, porém, eu tenho uma forma mais correta, mas não é errado também se eu utilizar somente a forma coloquial. Então, passem isso para a questão do verbo. Eu tenho duas formas de fazer essa conjugação e as duas formas estão corretas. Só que em um local eu uso mais, mais utilizado a forma informal do verbo. Los verbos irregulares. Pânico total aqui, gente. Professora, verbo irregular não tem como, é difícil, é isso e aquilo outro. Mas nós vimos já em outra aula que o verbo irregular em espanhol é o mais fácil que tem de se aprender, porque geralmente são só 3 tipos de verbo. Mas hoje aqui a gente tem um pouquinho mais, né? No pretérito imperfeito do subjuntivo, nós temos um pouquinho mais. No pretérito imperfeito do indicativo, é moleza, eu só tenho 3, tá? Então, pretérito imperfeito de subjuntivo, assim como os outros tempos verbais estudados, também há verbos irregulares. E aqui eu coloquei estar, andar, a ser e ser. Então, yo estuviera, tú estuvieras, él estuviera, nosotros estuviéramos, vosotros estuvierais, ellos estuvieran. Andar, como é que fica? Yo anduviera, tú anduvieras, él anduviera, nosotros anduviéramos, vosotros anduvierais, ellos anduvieran. Hacer. Yo hiciera, tú hicieras, él hiciera, nosotros hiciéramos, vosotros hicierais, ellos hicieran. E o verbo ser, como é que fica? Yo fuera, olha só, se fuera,
o radical muda completamente, por isso ele se chama irregular. Então, yo fuera, tú fueras, él fuera, nosotros fuéramos, vosotros fuerais, ellos fueran. E vamos ver aqui mais alguns. Lembrando que o imperfeito do subjuntivo, eu tenho vários verbos irregulares. O imperfeito do indicativo, eu só tenho 3, tá? Então, pudiera, yo pudiera, tú pudieras, él pudiera, nosotros pudiéramos, vosotros pudierais, ellos pudieran. Assim eu tenho querer, quisiera, quisieras, quisiera, quisiéramos, quisierais, quisieran. Tenho o verbo tener, tuviera, tuvieras, tuviera, tuviéramos, tuvierais, tuvieran. Traer, trajera, trajeras, trajera, trajéramos, trajerais e trajeran. Mais verbos irregulares. Dar, poner, haber e decir. Então, eu tenho aqui, eu vou conjugar para vocês, não vou conjugar o verbo dar, porque é a primeira terminação, eu já fiz em outros slides. Então, vamos ver em segunda e terceira terminação, ER e em IR. Como é que fica poner, que é o verbo por? Yo pusiera, tú pusieras, él pusiera, nosotros pusiéramos, vosotros pusierais, ellos pusieran. O verbo haber, hubiera, hubieras, hubiera, hubiéramos, hubierais e hubieran. E o verbo decir, observa que vai acompanhar a terminação dos outros dois. Dijera, dijeras, dijera, dijéramos, dijerais e dijeran. Fique de olho. Todos os verbos irregulares também podem ser conjugados com as terminações S. Tá bem aí a facilidade da coisa. Embora eu tenha bem mais verbos irregulares no pretérito imperfeito do subjuntivo, eu tenho uma característica bem interessante. Todos eles podem ser conjugados com terminações ESE. Os verbos irregulares em pretérito imperfeito de subjuntivo sofrem as mesmas irregularidades dos verbos em presente simples de indicativo. Lembra, nós já demos essa aula sobre presente simples, presente composto, tá? Então, o pretérito subjuntivo tem a mesma irregularidade dos verbos do presente simples. Então, se eu aprender o presente simples, eu já estou aprendendo por tabela o presente do subjuntivo, ou o pretérito do subjuntivo, tá certo? Como empregar o pretérito imperfeito para expressar incertezas e opiniões próprias? Como exemplo, eu tenho aqui, pues eu pensava que esse ator já hubiera completado 70 anos. Pois eu pensava que esse ator já tinha completado 70 anos. Então, expressando uma incerteza, uma opinião própria. Para expressar, ainda eu tenho aqui alguns exemplos ainda para expressar incertezas e opiniões próprias, tá? Se tu não cobraras o prêmio em tempo, seguro que tu hubieras quedado sem o dinheiro. Se você não recebesse o prêmio a tempo, provavelmente teria ficado sem o dinheiro, né? Então, quando vocês jogarem na loteria que ganharem, não esqueçam de buscar o prêmio, tá certo? Aqui uma outra forma, para expressar desejos, preferências pessoais e recomendações. Então, me encantaria que meu padre me regalara um coche ao terminar meus estudos ou minha carreira. Gostaria que meu pai me presenteasse, aqui a gente é presenteasse, tá? Em português, aqui tá com o i, fora do local. Com um carro ao terminar os meus estudos. Então, eu estou expressando um desejo. Esperava que me oferecera um ascenso neste ano. Então, eu esperava que me oferecesse uma promoção este ano. Então, também é um desejo, tá? E não deixa de não ser uma recomendaçãozinha, tá? Outra forma de utilizar para falar sobre algo cuja existência é incerta ou desconhecida e arrependimentos. Então, vamos para o exemplo. El director dijo que poderia contratar um becário se quedáramos muy apurados. Então, o diretor disse que poderia contratar um aprendiz ou estagiário se ficássemos muito sobrecarregados. Então, eu estou expressando aqui algo cuja existência não é uma certeza. Ele poderia contratar um estagiário, tá certo? Então, vamos falar de mais um exemplo.
Ojalá pudiera volver en el tiempo e hacerlo todo diferente. Quem não gostaria, né, gente? Se pudesse voltar no tempo e fazer tudo diferente. Quem não gostaria? Então, essas aqui são algumas formas de como empregar o pretérito imperfeito del subjuntivo. E nós vamos ficando por aqui. Não deixe de seguir a gente. Corre lá no Instagram, @plataforma Gonçalves Dias. Fique em casa aprendendo. Hasta luego!